Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar com vocês hoje de um assunto que gerou muita repercussão lá no meu TikTok. Então eu vim trazer esse tema aqui mais detalhado, já prometi pra vocês isso. Eu tive uma demora pra produzir esse vídeo porque é um vídeo delicado de ser produzido, né? Tem que ter muita responsabilidade pelo que for dito aqui. Mas eu quero deixar aqui todo o meu esforço pra tentar ajudar as pessoas, ajudar as mães a se protegerem seus filhos, tá? É reconhecer qualquer tipo de acontecimento, né, relacionado a esse tema, o abuso infantil. Eu vou dividir esse vídeo em dois, eu vou falar o primeiro de abuso sexual e o segundo eu vou falar de abuso físico, tá? E eu queria aqui também dividir. Primeiro eu vou falar quais são lesões em geral que você pode encontrar numa criança, tá? E quais lesões você pode encontrar relacionadas à boca. E vou falar depois das precauções que a gente tem que tomar e doenças que podem estar relacionadas a esse ato, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui. Primeira coisa, vou falar no contexto geral, tá? Criança com secreções anormais, com dor ao urinar, né? Com hematomas, qualquer parte do corpo, principalmente região interior de perna, né? É uma coisa que você tem que alertar, tá? Criança com dor, com secreção estranha, eu aconselho procurar um médico o mais rápido possível, tá? Que pode não ser nada relacionado a isso, mas alguma coisa é, porque normal não é, fato, né? Sem discussão. Levando em conta isso também, além de hematomas, além de marca de mordida que pode ter na parte interna da perna, principalmente a questão da mudança de comportamento. Gente, eu falo isso lá no TikTok, eu vou falar aqui com vocês. É muito difícil uma mãe que cuida do seu filho, que tá atento, que conversa com seu filho, não observar, tá? É muito difícil, porque deixa rastro, tá? Ainda mais em crianças, deixa rastro, tanto no psicológico que você vai observar, quanto físico. Mesmo que a pessoa seja mais cautelosa para não deixar físico, psicológico vai deixar, e a mãe tem que ter esse discernimento, esse entendimento de ver que o filho mudou. Crianças podem mudar, você mudou de cidade, separou do pai ou a mãe, separaram, mas, além disso, se não tiver nenhum contexto relacionado a isso, então é um sinal de alerta que a criança não muda à toa, a criança tem um padrão de comportamento, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. E eu vou falar pra vocês uma outra coisa. Estatisticamente falando, até os 4 anos de idade, a criança é uma criança muito vulnerável. Por quê? Até os 4 anos ela tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal, ou seja, ela tem dificuldade de comunicação com pessoas fora do seu ciclo. Então é uma criança que vai ser difícil comunicar qualquer coisa que esteja acontecendo com ela. Então é uma criança fácil de ser acometida. Então até os 4 anos a atenção é essa criança que vai ser difícil ela comunicar. Infelizmente ela tem uma comunicação já difícil, porque ela é criança, ela não é difícil, limitada, digamos, e o ciclo social dela é curto, entendeu? Então, esse é o principal alerta. E até os 4 anos é muito difícil você ensinar uma criança sobre se proteger, né? A partir dos 4 anos você já pode introduzir alguns tipos de assunto que protegem a criança, mas antes disso é meio que inviável, né? Embora tenha alguns procedimentos que você pode fazer para se precaver, sim, como, por exemplo, dar nome às partes íntimas, nomes reais, tá? E outra coisa que eu vou sugerir aqui pra vocês. Então, vamos seguir a linha aqui de raciocínio, né? Agora eu vou falar pra vocês a questão, né, da minha área bucal, tá? Até quando você vai fazer uma perícia de uma criança que sofreu algum tipo disso, existe uma especialidade de odontologia responsável por isso, que é a odontologia forense, entendeu? Então, não é minha área, mas eu dei um apanhado de coisas mais importantes e vou falar pra vocês, tá bom? Por exemplo, cicatriz de trauma. Uma criança que é obrigada a fazer sexo oral, por exemplo, ela pode ter várias, né, reações bucais, sexualmente transmissíveis, né, a pequenas úlceras na boca ou cicatrizes, tá? Então, vamos começar pelas comissuras. Comissura é essa região aqui, ó. Quando a criança tá sendo forçada a abrir a boca, amordaçada, então, pode ser que aqui tenha machucados que não tem explicações, tá? Porque, por exemplo, o que mais machuca a boca aqui em adultos é herpes, né? E uma criança dificilmente vai ter herpes. Então, uma criança com machucados aqui, cicatrizes aqui, é uma coisa pra se observar. Não quer dizer que tá acontecendo, mas é uma coisa pra se observar, tá? Lacerações em freio. O que é freio? Freio são essas partes aqui, ó. Onde tem esse negócio aqui. Vê se vocês conseguem ver. Tem um da língua, ó. Por quê?
um beijo forçado vai machucar essa região, provavelmente, tá? Então, outra coisa que é muito importante é analisar os freios. Toda dilaceração de freio é acometida por isso? Não, gente. Mas é o que eu falei, se você tá suspeitando e achar essas evidências, aí você tem que unir essas, né, apanhados de situações e levar pra uma pessoa que realmente entenda, um médico, tá? Úlceras, tá? Úlceras é como se fosse uma afta. Só que úlceras em locais muito específicos, por exemplo, o céu da boca, tá? É um lugar que dificilmente vai dar uma afta. Então, o céu da boca, umas úlceras que vocês vão perceber que é diferente de afta, elas são maiores, demora mais a cicatrizar, que é a úlcera traumática, tá? Cicatriz na comissura, já falei, né? E marcas de mordida. Gente, marca de mordida é um sinal clássico, tá? Por que eu tô falando do sinal de mordida? Não vai acontecer numa região tão fácil de se observar. Porém, através da mordida, você pode identificar até a pessoa que fez aquele ato, tá? Por quê? Por exemplo, a criança aparece com uma mordida, né, entre as pernas, tá? Ah, foi um amiguinho. Então, você tem que sempre analisar se a história tá batendo com aquilo que tá sendo dito. Por exemplo, um amiguinho, tá bom. Aí você vai analisar o formato da boca. É uma boca que condiz com o tamanho de uma criança ou de um adulto? O formato de boca de uma criança é mais circular, de um adulto é mais oval, tá? E a distância de canino para canino de criança é no máximo 3 centímetros, entre 3 centímetros e 3 centímetros e meio, no máximo. Agora, de adulto vai ser a distância daqui de canino a canino maior, tá? Então, até para na hora que tiver um suspeito, por exemplo, tem uma mordida na criança, descobriu que aconteceu esse ato de violência. A perícia está desconfiada do avô ou do pai. Eles vão ter uma mordida, vai fotografar aquela mordida e vai analisar a arcada dentária que dá para descobrir. Isso é interessante. Então, sempre juntar, né, essas questões. Ah, porque você tá machucado aqui? Com a realidade do que tá acontecendo. A pessoa tá batendo as histórias? Beleza, não tá batendo? Desconfie que tem uma coisa acontecendo, tá? Por exemplo, hematomas de sucção, eles têm uma característica específica, eles têm pintinhas. Você suga seu pulso pra você ver a diferença, tá? O hematoma de bater é um hematoma, ele como se fosse, o roxo vai ser uniforme. Já no de sucção, ele tem umas pequenas manchinhas, tá? Então tem essas diferençazinhas aí. E as doenças que podem ser transmitidas bucais, né? Não só bucais, também pelo ato em si, mas que pode aparecer na boca, tá? Primeiro são, como eu falei, úlceras e vesículas. Vesículas pode ser herpes tipo 2, tá? Que são mais ou menos bolinhas, como se fosse de ar, que depois estouram e ficam como se fosse uma afta, com uma crostinha, tá? Isso é um sinal clássico de herpes, tá? Ou tipo 1 ou tipo 2. Gonorreia também é uma doença sexualmente transmissível que tem um sinal clínico na boca, tá? Sífilis, que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, também são machucadinhos que dão na boca, tá? Eu vou tentar colocar as imagens aqui pra vocês, de cada um, pra vocês verem a diferença desses. Igual eu falei, HPV. HPV é aquela lesão que forma de couve-flor, tá? Bem característica, bem marcante, assim, que também indica, não é 100% das vezes, que pode ser transmitido por utensílios, mas é muito raro, tá? Então, tá com HPV, primeira suspeita vai ser exatamente essa, tá? E agora eu vou falar pra vocês, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de... Eu não sou psicóloga, mas é o que todos os estudos sociais indicam. Os estudos sociais indicam que você deve ensinar seu filho a ter limite, tá? Por exemplo, como eu disse lá atrás, além de você informar pra ele das coisas, você tem que ensinar ele a se proteger. Algumas coisas são até delicadas de conversar com uma criança, principalmente antes dos 4 anos, tá? Então, eu vou separar aqui até crianças de 4 anos e crianças a partir de 4 anos, tá? Por exemplo, o limite. O limite pode ser imposto com a criança antes dos 4 anos. Por exemplo, a criança não quer abraçar uma pessoa. Não obriga ela a abraçar, tá? Porque senão ela vai criar um consciente dela que ela é obrigada, mesmo quando ela não quer. Então, isso já é uma coisa que a gente quer descartar da cabeça da criança. Ela nunca pode ser forçada a fazer algo que ela não queira. Isso tem que ser claro pra ela na criação. Isso é no dia a dia, tá? Se você impõe a sua criança a fazer coisas forçadas, não que a criança não possa ter limite, gente. Pelo contrário, eu sou a favor da educação com disciplina. Só que se você força a sua criança o tempo todo a fazer uma coisa, ela vai estar sempre condicionada a fazer algo forçado. Isso é terrível, tá? Pra uma criança que possa vir a sofrer um abuso. Não ficar com atitudes que são escandalosas na frente de criança. Criança não precisa ver os pais se amassando, se pegando, porque ela não entende aquilo. E se ela vê que aquilo ali é natural, ela
com certeza vai assimilar aquilo de uma forma negativa, tá? Ah, eu não posso beijar perto do meu filho? Não, mas tem tipos de beijo, né? Tipos de abraço, tipos de amasso. São coisas diferentes. Por exemplo, criança que cresce vendo os pais nus, por exemplo. Eu tenho uma filha e eu vou ficar tomando banho com ela sempre pelada. Ela toma banho comigo, eu tô sempre pelada, ela também. Errado. Eu já fiz isso quando ela era mais nova e hoje eu sei que é errado. Quando você tiver que tomar banho com ela, coloca uma roupa em você, pelo menos, tá? Quando ela ficar menorzinha, coloca em você e nela. Também não sei por que criança, a partir dos 3, 4 anos, pode estar tomando banho com o pai, mas vamos supor que aconteça uma situação. Jamais nu, tá? No pé de criança, trocando de roupa, eu fiquei pelada, tirei a roupa, que fiquei sem sutiã. Ah, mas você é tão banal. Gente, são pequenas coisas que favorecem as situações, tá? E isso não pode acontecer. A criança não pode achar que a nudez é algo... Ah, meus pais andam pelados em casa. Isso não é saudável, tá? Diálogo com a criança, porque se ela precisar te contar alguma coisa, ela tem que estar aberta a falar com você da melhor forma possível. Então, sempre criar pontes, né? Em relação à criança. A falar de igual para igual com ela, a linguagem dela é totalmente diferente da sua, que ela é uma criança, tá bom? Até os 4 anos de idade, você pode, assim, dar nome às partes íntimas, mas os nomes verdadeiros, tá? Por quê? Vou até contar uma história pra vocês. Tem uma conhecida que na escola do filho dela teve um problema. A menina chegou lá falando assim, tia, com a professora, tia, o meu tio lambeu meu biscoito. A tia falou assim, compra outro biscoito, come outro biscoito. Passou. E depois de um tempo, a mãe levou a criança na escola e perguntou se estava acontecendo alguma coisa porque ela estava assada. E aí foram investigar, a tia lembrou dessa história do biscoito e contou. E aí descobriram que o tio dela estava fazendo o que vocês imaginam o quê, né? Com a criança. Então, gente, são pequenas coisas que você tem que observar, por isso que é importante dar um nome verdadeiro, porque na hora que a pessoa dá apelido, a criança vai estranhar, ela vai te contar, entendeu? E você vai ver que ela tá sabendo falar um apelido daquela região que ninguém falou pra ela. Entendeu a sacada? Então, isso é muito interessante. Dentro da parte, né? Não se encontre. Isso é muito importante. Caso você encontre marcas e suspeitas, primeira coisa que você tem que fazer, ver a história que a criança vai contar, se ela bate com o que com o que você tá vendo, tá? Tem discrepância nisso? Atenção, tá? Atenção total. Observar as pessoas, observar a criança que repudia um adulto, a criança que realmente não quer ficar perto de uma pessoa, ou tem muito medo de uma pessoa. Isso também é um indicativo ruim, tá? Nós sabemos que a maioria dos casos de abuso sexual são feitos por pessoas próximas, e eu já falei isso também lá no TikTok. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, a pessoa vai escalando, ou seja, ela faz uma coisa hoje, vê se a criança não vai contar. Faz outra coisa amanhã, vê se a criança não vai contar. Então é uma coisa gradual. Porque, pensa comigo, uma pessoa estranha vem e faz mal com uma criança. A criança vai contar. É um estranho. Quando uma pessoa de dentro de casa vai coagir a pessoa, a criança, ou vai colocar aquilo como natural, porque vai fazer de pouco a pouco, aumentando sempre a proporção. Vocês entenderam? Então, gente, esse assunto é muito delicado, muito importante. Às vezes a gente tem que dialogar com as crianças a partir de 4 anos de uma forma até mais firme, né? Falando que não pode colocar a mão, que não pode deixar ninguém encostar. E eu falo que é até uma maldade, que é tão triste nós vivemos num mundo que nós podemos colocar maldade nas nossas crianças em relação a isso, que a criança não era para saber que aquilo ali é um lugar privado, lógico, que ninguém pode ficar colocando a mão, lógico, mas é que a gente acaba colocando mais medo nelas, porque a gente sabe que elas precisam ter realmente receio daquilo. Isso é uma coisa muito negativa, mas necessária. Por quê? É negativo porque a criança devia estar brincando e não aprendendo sobre esse tipo de coisa, do mundo ideal. Acaba que você tá falando de coisas muito cedo pra ela, não que você tem que explicar atos e etc, mas assim, só de você ter que ficar falando o tempo todo que aquilo ali é uma coisa, assim, como diz, quando você não quer trazer holofote pra uma coisa, você não fica falando muito sobre ela. Então, a partir do momento que você tá falando muito com a criança sobre aquilo, ela vai ficar curiosa sobre aquilo e ela vai dar mais atenção àquilo do que deveria naquele momento. Mas, infelizmente, nós temos que fazer. Temos que falar, temos que informar, esse é o melhor caminho para que nossas crianças sejam protegidas. Então, fica meu alerta para vocês e compartilha esse vídeo. Curte, se você gostar, comenta aqui, me conta. Se você é paranoica com seu filho, eu já falei isso lá na minha rede vizinha também, que ser paranoico não resolve problema, tá? Ser paranoico, eu não deixo com ninguém, eu não faço nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Infelizmente, não tem como a gente estar 24 horas com a criança. Então, o que você tem que fazer é seguir os passos de precauções, né? E tá sempre alerta aos sinais. Isso é o que toda mãe tem que fazer. E viver paranoico não adianta. Você tem que sempre... O passo é educação. Tudo é educação, gente. Educando é muito difícil acontecer com uma criança que tá informada. E se acontecer, ela vai te contar.
E é isso, muito obrigada. Como eu falei, compartilhe esse vídeo para essa informação chegar em mais pessoas, que eu tenho certeza que é uma informação que toda mãe precisa escutar. Obrigada, gente.